meu nome é Aline Gomes, eu sou advogada e sou a coordenadora aqui do podcast da OAB Prudente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as crianças e os transtornos psíquicos. E para abordar esse tema, nós convidamos a psicóloga, doutora Maria Sueli Correia. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, doutora Aline. É um prazer estar aqui. Nós que agradecemos a sua presença aqui hoje. Doutora, para iniciar sobre esse tema, queria que a doutora falasse um pouco para a gente de como deve se fazer, né, para proteger as crianças desses transtornos emocionais. Olha, doutora, em primeiro lugar, é necessário que a mãe, o pai e toda a família esteja envolvida no recebimento dessa criança, desde o seu nascimento, desde do momento em que a criança nasce. Né? Se for necessário que a mãe seja acompanhada na gravidez, nas questões dela, também pessoais, emocionais, é muito interessante. Mas a partir do momento que a criança nasce, é preciso que os pais estejam já preparados emocionalmente, psicologicamente, para passar para essa criança, para transmitir a essa criança todo um contexto também emocional e de interação. Então, doutora, é importante sim o suporte, né? Os pais têm que estar preparados emocionalmente para proteger a criança de qualquer transtorno. Isso. E o que seriam esses transtornos que a criança poderia ter? De que forma ela poderia ter esses transtornos? Olha, os mais comuns e o que assim tem gravado nos últimos tempos, né? Que é o autismo, o TDAH e outros mais, TOD, que a psiquiatria tem classificado. Porém, todos esses transtornos eles podem ser evitados se dentro da família houver todo um acompanhamento adequado. Desde o nascimento. Desde o nascimento. É importante frisar, né? Que não é só depois que começam a aparecer alguns sintomas. É desde o nascimento, o pai, a mãe, os avós que muitas vezes convivem, até moram junto, né? Isso, os tios, os primos, toda a família envolvida. Porque quando uma criança nasce, existe toda uma festa, todo mundo, né, esperando e existe aquele contexto, aquela felicidade de ter essa criança. Que isso continue. Nas festas de aniversário, a família não está presente, todo mundo fica feliz. Que essa felicidade esteja presente no nascimento da criança também. Porque a criança vai estar interagindo naquele momento já com os pais e com toda a família. Dá a impressão que a criança está ali, né, numa inércia. Não. A criança, desde esse momento, ela já está sentindo todo o contexto familiar. E mesmo enquanto bebê, né? No nascimento. Isso é importante. Então é importante que essa criança seja muito bem recebida e muito bem acolhida. Ela sinta de cada membro da família, aquele acolhimento, aquela sensação de amor, né? Ali envolvido, imbuído em todo esse contexto. Porque é comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim, é criança, não entende. Isso é um perigo dizer isso, então? Isso. Então, desde que ele nasce, tem os priminhos possam chegar até a criança. Tem pais que colocam o bebê no colo dos irmãozinhos, isso é maravilhoso. Então, que a criança se sinta recebida e amada. Nossa, inclusive, até que a criança, que os pais não se preocupem em ficar procurando sinais. Isso é interessante. Pelo contrário, eu não quero achar sinais. Porque eu vou estar aqui contribuindo com o meu bebê, com a minha criança, com o meu filho, ou com o meu netinho, ou com o meu primo, ou com o meu sobrinho, para que ele fique muito bem. Ele está vindo para esse mundo, um mundo totalmente adverso e diferente para ele. É importante que a gente acolha, traga para ele está vindo para algum lugar. Esse lugar é um lugar bom, né, com pessoas boas, pessoas que se
se respeitam, Isso. pessoas que se tratam bem, né? Isso. Então é isso que é o importante. Isso que é importante. Você imagina que quando uma criança é levada para o tratamento, o que a psicóloga vai estar observando normalmente? É o contexto familiar. Porque a criança está inserida dentro do contexto familiar, ela não está sozinha. E aquele transtorno que ocorreu, ele não veio do nada. Não é dela, né? Aquilo que não é dela, é do ambiente. É ambiente. Deixando bem claro que o transtorno é adquirido. A síndrome é inerente, a criança nasce com a síndrome. Mas o transtorno, ele vem de acordo com a Nossa, que interessante. Muito bom saber disso, doutora, porque às vezes a gente desconhece essas coisas, né? Isso. Às vezes a gente vê, a gente pensa que já nasce com a síndrome e com o transtorno. A síndrome. A doutora poderia explicar a diferença entre síndrome e transtorno? Então, a síndrome tem a ver, geralmente, com algo, vamos supor, a síndrome de Down, né? É a questão. Já é inerente da pessoa. Né? Já veio com ela desde a a formação concebida. dela. Isso. Já o transtorno, ele vem depois, ele vem de acordo com, vamos supor, a mãe está grávida e ela está passando por problemas emocionais graves, ou a rejeição daquela criança, ela tem que trabalhar tudo isso com orientação, apoio, e geralmente o apoio psicológico ou apoio psiquiátrico, que ela possa estar preparada para aquele nascimento, que todas aquelas questões, aquelas dúvidas, aqueles anseios, preocupações mesmo reais, ou com o próprio corpo, algumas coisas que vão surgindo na gravidez, que são físicas, que ela tem que se preocupar também, e mesmo todas aquelas questões emocionais que ela carrega, porque de repente as pessoas pensam, ela é mãe, ela vai ser mãe, então ela já está pronta e ela já pode, já está ali pronta para ter o neném, não precisa mais nada, não. Essa mãe ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser toda envolvida também ali nesse contexto familiar. Já ouvi dizer, né? Nasce uma criança, nasce uma mãe, né? Então ela também precisa. Ela precisa de apoio, ela precisa de compreensão. Então, desde quando está gerando, né, o bebê ali, se a mãe vem enfrentando alguma dificuldade, é preciso ela procurar um acompanhamento para poder tratar, para que isso não cause reflexo na criança. Isso, que ela já esteja preparada nesse nascimento emocionalmente, psicologicamente, para que ela possa passar para o filho dela toda essa tranquilidade, esse acolhimento, né? Então a mãe precisa ser, em primeiro lugar, respeitada, ela precisa ser acolhida também, ela precisa ser olhada não como a responsabilidade total que ela carrega. A mãe é a mãe, então ela carrega toda essa responsabilidade. Não, essa responsabilidade está em todos. Todos que compõem ali, né? A família. O ambiente familiar daquela criança. Mesmo antes dela nascer. É importante frisar isso porque muitas pessoas desconhecem, assim como eu. Desde antes da criança nascer, então, sim, tem que ter isso, esse apoio, que está passando por alguma dificuldade, ter um acompanhamento, né? É imprescindível esse acompanhamento. Desde que ela, vamos supor, que ela já comece, não sei como vai ser o parto, tem qualquer medo que surja nela, ela que vai identificar. Outras pessoas podem até identificar fora, mas ela, eu não estou bem, eu não sei como vai ser o meu momento, eu não estou preparada para esse filho, hoje eu tenho outro, não sei como vai ser. Todas essas questões, ela precisa trabalhar, para que ela possa acolher esse filho naquele momento inteira, mas, com ela mesma, as suas questões. Ela tem que se preocupar, né? Porque como você disse, se não tem filho, aí já pensa, nossa, eu nunca fiz isso. Se já tem filho, e agora? Como é que eu vou fazer tendo outros? Então, são muitas questões que vai surgir para ela, né? As pessoas colocam na mãe, assim, a mãe sabe tudo, ela pode tudo, e não é assim. A mãe precisa muito de cuidados, de muito respeito nesse momento, que realmente é muito delicado. Ela está ali com aquela criança, ela vai receber essa criança. Na verdade, geralmente vai ser só ela, mas com essa criança, né? E que todos que estejam à sua volta olhem para ela e realmente acolhem. E, doutora, aí tá.
tem que ter todo esse acompanhamento antes, desde o começo da gestação, né? E aí depois a criança nasceu. É importante a comunicação com essa criança, desde bebezinho. Sempre. Qual o tipo de comunicação que os pais, a família tem que ter? Olha, a comunicação com o bebê geralmente é o mais amoroso, maternal, paternal, ou de qualquer forma que você, quando você olha uma criança, você já tem todo aquele brilho, né, de você quer acolher, você quer, né, tá passando para ele, que você está sentindo que ele está chegando, que você também ama. Então toda essa forma de comunicação, seja verbal ou não verbal, ou de olhar, que possa sentir a mãe, o pai, todos que estão ali. Tá sempre absorvendo todo aquela forma. Toda sempre a comunicação positiva, né? Sempre no sentido positivo. E quando há discussões, brigas, assim, é necessário que seja realizado, né? Porque às vezes acontece longe da criança, é importante. Sim. A criança, na verdade, ela precisa estar sempre sentindo o ambiente em harmonia. Se eu tenho alguma coisa para falar, ou eu falo em outro lugar, ou eu brigo em outro lugar, se for o caso, né? Mas deixar a criança sempre nesse mundo realmente protegido de qualquer tipo de intervenção que ela tenha que lidar antes do momento dela. O bebê, a criança, ela não tem estrutura para absorver toda essa desarmonia, essa falta de paz em volta dela. E o que ela teria que fazer, né, também, porque o que ela pode fazer, o que uma criança pode fazer, né, ao ver os pais discutindo, né, ou o peso que isso pode causar para ela, isso, né? ela vai ter que acionar todos lugares onde ela ainda não tem esse preparo, não tem esse amadurecimento, né, na verdade ela precisa, ao contrário, ela vai ter que se desprender de toda uma forma de absorver e ou por medo, ou por insegurança, né? Ela vai desenvolvendo ali toda uma forma de proteção própria, ao invés dos pais estarem protegendo a criança, ela vai ter que arrumar uma forma de proteção. E essa forma, com certeza, no momento errado, que é a maturidade, vai desencadear um transtorno. É importante, né, os pais estarem atentos a tudo isso, porque depois é fácil falar, né, que a criança nasceu assim, né? Nasceu com um transtorno, que ela tem algum tipo de problema, né? Que ela já nasceu com isso e não é bem assim, né? Quando é uma criança encaminhada para o psicólogo, né, por alguns motivos, geralmente, normalmente, está havendo alguma coisa nessa interação. Então, o ideal sempre é que essa família esteja dentro de uma orientação. E que essa criança nem precise estar em terapia. Entende? Então, você, conversando com esses pais, você pode orientá-los a ter uma determinada forma de interação com o seu filho. Ele está 24 horas por dia com o filho. A mãe está 24 horas por dia com a criança. Então, uma vez em terapia, por semana, significa muito pouco, né? Então, o ideal é ter uma hora e meia, uma vez por semana. É difícil, não tem como o psicólogo ali, né, o terapeuta, até mesmo o psiquiatra, fazer um trabalho em uma hora, uma vez por semana, e esse trabalho é todo desconstruído nos outros dias da semana, né? Então ela vai ser assim uma coisa, como uma questão de ficar É verdade. Então o ideal é que a família esteja sendo assistida, que esses pais busquem orientação de verdade, sem rodeios, olha, é assim, a nossa família é assim, assim. Meu filho começou a apresentar determinado comportamento, mas eu acredito, né, que seja por conta dessas dificuldades que a gente está tendo na família. Então vamos amenizar, vamos fazer diferente. São esses pais que podem diretamente, e essa família, ajudar a criança a sair daquele estado em que ela pode estar começando até, né, determinado transtorno.
Então, quando os pais identificam que a criança está tendo esse transtorno, o ideal seria também eles identificarem o que está acontecendo ali dentro, né? Mas eu acho que para isso o psicóloga faz esse trabalho, né? Vai identificar com eles o que está acontecendo, né? Normalmente deveria ser assim. É o que não acontece. Não a acontece. criança vai para terapia. Como se ela tivesse problema, né? Nossa, então é tudo errado, né? Os pais que deveriam estar na terapia para falar o que está acontecendo lá. Isso, um acompanhamento verdadeiro. Nossa. Verdadeiro. Para que todos você possa prevenir, ou se já estiver ocorrendo algo, que possa ser corrigido aquele sistema, aquela dinâmica. Mas a psicóloga só vai conseguir identificar quando ela fazer um estudo com os pais também, né? Para ver o que acontece, por que a criança ela tem esse tipo de atitude, né? Por que ela tem esses gatilhos. Como que vai saber se os pais não estão dispostos a reconhecerem que eles têm um problema dentro de casa, né? Porque no meu livro, eu falo que a criança, ela se espelha da forma como os pais interagem, a família interage com a criança, ela responde. O seu livro fala sobre isso. Fala um pouco, doutora, do que fala o seu livro. Então, o meu livro fala nessa orientação, né, desde a gravidez, que ela precisa ser acompanhada, todas as dúvidas, todas as questões que ela tem pessoais, e sobre a maternidade também. E desde a criança nasce, ela precisa ter todo esse contexto familiar, e a forma como você vai estar interagindo com a criança é muito importante. O que é preciso? Como essa família precisa estar? No livro eu passo essas informações. Você traz tudo isso. Você traz também como que seria o ideal? Sim, sim. Legal. Então é bom. Todos os pais precisam desse livro, né? Você não precisa de muita coisa. É engraçado assim, você não precisa de muita coisa. Você só precisa estar de uma forma em que a criança possa olhar para esse pai, para essa mãe, para essa família, tirar dela. Tirar o de entende? Então você não precisa ficar estimulando a criança uma preocupação de que ela precisa ser estimulada para que ela possa se desenvolver, nada disso. Ela mesma vai pegando. Ela mesma vai buscando naquele lugar tudo que ela precisa para se construir. Então, os pais constroem sem querer construir, né? Precisam estar presentes no ambiente harmônico, né? Onde a criança se sinta segura, protegida. E aí ela mesma vai. Ela vai retirando de cada um tudo que ela precisa. E vai se formando, né? Vai se formando. O seu estado emocional, psicológico, saudável, depende dessa harmonia para que ela possa se construir. Entendi, doutora. E depois que já aconteceu, tem transtorno, e aí então o próximo passo estamos identificando que a criança está tendo alguns transtornos emocionais, procurar um psicólogo. Procurar uma ajuda do psicólogo, dependendo do caso, um psiquiatra, né? Às vezes um neurologista, depende de cada transtorno. Mas que a família esteja muito presente. Essa família também está precisando de ajuda. Entende? Essa família também precisa ser trabalhada. É isso que o seu livro traz, que o problema não vem da criança, não é a criança, é o ambiente familiar que ela está inserida, que precisa ser estudado e analisado, corrigido. E aí, fazendo isso, se os pais estiverem dispostos, esse transtorno ele pode regredir, ele pode... Uma vez instalado o transtorno, seja qual for, ele é recorrente, né? Se ele tiver uma espécie de tratamento, vai continuar acontecendo. Vai continuar, e dependendo do transtorno, ele é para sempre. Depois que foi instalado, só tem isso como... que eu trato da prevenção e da proteção. Por isso que você já trouxe da raiz, né? Da raiz, do problema. Se os pais e a família disserem, puxa, essa forma que a senhora está dizendo, assim, eu não vou poder mudar minha vida porque eu tenho bebê, porque muito trabalhosa. Eu posso garantir, a partir do momento que esses transtornos se instalam, se não houve
vamos dizer, um trabalho antes, alguém possa facilitar o trabalho, vai ser trabalho após o transtorno. Porque não só a criança vai sofrer, como também os pais, como também toda a família. O que fazer para amenizar e trazer essa criança para um lugar melhor? Você vê que o simples que era ali, quando nasce, essa família com harmonia, aqui depois do transtorno, vai exigir muito mais desses pais e dessa família. E sem, com certeza, geralmente sem um retorno adequado. A atenção que os pais ou o ambiente familiar não quis dar antes, eles terão que dar obrigatoriamente depois. Podendo ter essa certeza, né? Sim, a certeza. Disse, às vezes só tratamento mesmo para poder, né? Ir amenizando. E acompanhando, mas assim. Muitos casos podem ser irreversíveis, né? É só o tratamento mesmo para acompanhar e para não deixar evoluir, né? Isso. Nossa, olha só. E dependendo da intervenção, ainda pode-se. A criança pode adquirir mais transtornos, porque a idade não é correta, né? Você está fazendo uma estimulação ou uma intervenção cognitiva, numa idade precoce, a criança pode adquirir outros transtornos a partir dessas intervenções ou desses estímulos. Então, com o seu livro, a pessoa consegue ver desde o começo, ali, como a gente disse, né, na raiz, até depois de tudo. Aqui eu falo até os 7 anos, né? Depois dos 7 anos, já tem um outro livro considerado pronto, que é a parte da pré-adolescência e adolescência. Então, uma criança dos 0 aos 7 anos, muito bem assistida, é uma mais garantia na adolescência de aula estrutural, equilíbrio emocional, psicológico. E um adulto, futuro adulto, equilibrado. Uma pessoa equilibrada, né? Nossa, que legal. Então, a do 0 ao 7 se trata, porque é ali a base, né? O começo. Para que na adolescência, que todo mundo sabe que não é fácil, né? Essa adolescência, para que ela já tenha uma base boa, né? Para que ela já tenha esse sentimento de proteção, de acolhimento, de qualquer coisa que acontecer, ela pode vir, que ela tem a família dela como apoio, né? Ela pode contar qualquer coisa que acontecer, não ter medo de ser julgada, né? Isso ela vai carregar desde esse início. E esse início, ele define tudo. Dos 0 aos 7 anos, define tudo. Porque dos 0 aos 7 anos, onde vai estar marcado toda essa forma de ser, como você disse, de acolhimento, de observação, de afeto, de respeito. É dos 0 aos 7 anos que define. É ali que ela aprende, onde ela pode buscar, né? O que ela precisar. E ela carrega em forma de lembranças, de estrutura psicológica na parte do inconsciente, né? Ela vai carregar. Dos 0 a 7 anos não é muito tempo. Essa família fique ali para essa criança verdadeiramente inteira. Parece assim, existe um caminho. Se seguir o caminho, vai dar certo. Mas a gente vê como é difícil, né? As pessoas seguirem esse caminho, principalmente hoje. Eu acho que é o que a doutora está falando, né? Se você vai ter um filho, você já, antes de ter esse filho, já tenha toda essa construção, né? Porque aí você fala assim, não, as pessoas têm filho, né? Tem filho aí de qualquer jeito, digamos assim. Tá bom, mas e depois? Essa vida que você quer para você, para sua família, para o seu filho, é passar por transtornos que poderiam ser evitados? Normalmente, é a família responsável, não é a criança que veio ou está se comportando de forma inadequada. Isso que é importante você dizer, porque muitas pessoas pensam que tem que levar a criança para terapia porque o problema é a criança, o problema está na criança. Geralmente é assim que acontece esse pensamento. Mas não é. Nossa, interessante. Doutora, para finalizar, queria que você passasse uma mensagem para as mães, para os pais, para as famílias que querem, né, ter uma criança, de como fazer ali desde o comecinho
A gente sabe que o resultado não é garantido, mas pelo menos para ter o máximo de chance possível de acertar. Que mensagem, doutora, gostaria de passar? Olha, quando você, desde a concepção, que você já tem, né, um resultado de que você vai ser mãe, pai ou avó, que essa criança seja esperada de forma muito bem esperada, muito amor, muito carinho, muito respeito, porque antes dele ser seu filho, ele é uma pessoa, ele precisa ser respeitado, ele não é um prolongamento da mãe do pai, ele é uma pessoa, então ele precisa de todo esse afeto, de toda essa atenção, e que ele entre nessa família, ele chegue nessa família com todo esse zelo, todo esse acolhimento, desde que ele, da 0 hora do nascimento dele, que ele já saiba onde ele está chegando. E continue. Doutora, também, porque a doutora falou, né? É uma festa, né? Quando nasce. E que essa festa nunca cabe, né? Que todo dia aquela criança seja bênção naquela casa, né? Porque quando a gente vê postando teste de gravidez, é bênção, é tudo que a gente queria. Mas que isso continue, que esse sentimento, a mãe, o pai, os avós, os tios possam lembrar todo dia daquele sentimento, né? Que exista essa visita, sim, que seja sempre, que essa criança possa sentir, puxa, olha onde que eu comecei, aqui, nessa família. Porque hoje tem muitos adultos que falam, né? Eu sou pela minha família, eu sou o que eu sou porque os meus pais sempre me trataram bem, sempre me deram apoio. Então, e esse sentimento de pertencimento, que é muito importante para sempre. Sentir que você foi bem recebido, bem amado, é um sentimento de pertencimento, que te dá sustentação para sempre. Para qualquer desafio, dificuldade que você tiver na vida, né, você não vai se deixar abater, abalar. Quando eu digo, claro, vem dificuldade, né? Mas você sabe de onde você veio, você sabe o que você teve, você sabe quem você é. Então, assim, se você consegue, né? Toda universidade, pode vir a diversidade, você estará um suporte para enfrentar, porque a gente sabe que o adulto vai enfrentar. Então, que ele esteja preparado na sua infância, que aquela família deu a sustentação para que ele possa ir armado, né? Assim, tipo, eu estou aqui preparado para que eu vou passar, seja o que for, de decepções, de dificuldades no trabalho, pessoal. Então ele vai ter essa base minha. Doutora, eu gostaria de agradecer. Espero que quem puder leia o seu livro, principalmente quem ainda nem é pai, mãe e quer ser. Acho que é importante a pessoa já ter esse conhecimento bem antes dela pensar, já está pensando em ter um filho, já começa a ler o livro, porque ela vai ter uma base tão boa para saber lidar com todas as adversidades que acontecerem, com todos os pensamentos, né, que vêm na cabeça de uma moça, de uma mulher que vai ser mãe, né, e ver que, tipo assim, não importa os pensamentos que ela tem que ter alguém para apoiar ela tem que ter alguém para resolver aquilo, que é normal ela ter aqueles sentimentos, que a carga toda não é dela. E não só por ela, pelo filho dela, pela filha, não é? E aí ela vai poder ter uma criança que tem um apoio, uma base, né, na família. Porque desde antes dela ter a concepção, ela já está pensando no filho dela. Já pensou? Olha, que filho abençoado, né, de ter uma mãe e um pai que já pensou antes mesmo de ter, né? E antes do livro, né, pensava, poxa, não sei como eu vou receber meu filho, como que vai ser. Aqui no livro ela pode ter, né, eu falo ela que é a mãe, mas tem o pai, tem os avós, tem toda a família, pode se basear, né, na leitura, nas orientações do livro, e já também está preparado. É um manual, né? Um manual para você evitar ao máximo que você pode que o seu filho ou sua filha tenha algum tipo de transtorno. E se tiver, você vai estar preparado, sabendo o que aconteceu e onde está errando. Que a doutora falou, né? Muitos pais acham que é só levar o filho na terapia, mas quem lê o livro vai saber assim, não, a família toda tem que ir para terapia, vamos ver onde está o problema para resolver o problema, não é?
Doutora, muito obrigada, foi um prazer tê-la hoje aqui, aprendi muito hoje. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada por você ter me convidado. E assim, um abraço a todos. E assim nós encerramos mais um podcast.